Hoje exploraremos a vida de Abraham Lincoln, o humilde rachador de lenha que se tornou o 16º presidente dos Estados Unidos e remodelou uma nação em pedaços. De uma cabana de madeira no interior do Kentucky até os ecos do discurso de Gettysburg, a história de Lincoln é feita de tragédia, triunfo e uma incansável busca pela unidade. Então, antes de se acomodar, como sempre, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Também nos conte de onde você está assistindo e que horas são aí. Às vezes, essas histórias são tão envolventes que esquecemos que a intenção é nos ajudar a relaxar. Agora, é hora de apagar as luzes e acompanharmos juntos o que temos para esta noite. Abraham Lincoln, o início de sua história. Tudo começou nas silenciosas colinas do Kentucky. Em 12 de fevereiro de 1809, em uma pequena cabana de um único cômodo perto da cidade de Ogdenville, nasceu uma criança na pobreza. Seu nome era Abraham Lincoln. Um dia ele lideraria uma nação, mas naquele momento isso parecia impossível, quando dava seus primeiros suspiros sobre o chão frio e de terra batida de uma casa de fronteira. Sua família era pobre, tão pobre que até velas eram um luxo. Seu pai, Thomas Lincoln, era carpinteiro e fazendeiro errante, um homem severo que trabalhava com as mãos e acreditava no labor duro. Sua mãe, Nancy Hanks Lincoln, era gentil, calorosa e profundamente espiritual. Dela, Abraham herdou um espírito de reflexão silenciosa que o acompanharia por toda a vida. A família Lincoln se mudava com frequência, em busca de terras e oportunidades, primeiro no Kentucky, depois atravessando o rio Ohio em direção à Indiana. A terra era rude, a vida ainda mais difícil. Limpavam campos à mão, plantavam, erguiam cercas e tentavam sobreviver a cada inverno com apenas o suficiente para comer. Quando Abraham tinha apenas 9 anos, a tragédia atingiu. Sua mãe adoeceu com a doença do leite, causada pelo consumo de leite de vacas que haviam comido plantas venenosas. Ela morreu rapidamente, e a perda abalou a família em seu núcleo. Para Abraham, deixou uma ferida invisível que jamais cicatrizou completamente. Ele carregaria esse luto em silêncio, dobrando na melancolia que moldou sua personalidade. Mas a luz voltou ao lar dos Lincoln quando seu pai se casou novamente com uma viúva bondosa chamada Sarah Bush Johnston. Ela trouxe calor e estrutura para a família, e trouxe livros. Sarah viu algo no jovem Abby, um espírito curioso e reflexivo. Enquanto Thomas queria que o filho manejasse o machado, Sarah o incentivava a abrir um livro. E ele o fez, repetidas vezes. O garoto da cabana de madeira não tinha tutores de prestígio, nem roupas boas, nem quase nenhuma escolaridade. Mas tinha uma fome ardente de aprender. Num mundo que esperava que ele apenas arasse a terra e permanecesse esquecido, Abraham Lincoln começou a crescer silenciosamente, não apenas em estatura, mas em espírito. Era um começo humilde, mas até as árvores mais altas nascem das menores sementes, e Lincoln estava apenas começando a se erguer. O menino que lia à luz de velas. Lincoln cresceu cercado por silêncio, florestas densas, invernos longos e o ritmo lento da vida na fronteira. Mas dentro desse silêncio, algo se agitava. Enquanto outros garotos caçavam ou empunhavam machados, Abraham era frequentemente encontrado sob uma árvore, com um livro aberto no colo, perdido em mundos distantes do ermo que o cercava. Educação formal quase não existia naquelas terras de Indiana. Ao todo, Lincoln talvez tenha tido menos de um ano de ensino escolar tradicional. Mas não deixou que isso o impedisse. Pegava emprestado qualquer livro que pudesse, às vezes caminhando quilômetros apenas para ler algumas páginas preciosas. A Bíblia, as fábulas de Esopo, Robinson Crusoe e, mais tarde, Shakespeare se tornaram seus mestres silenciosos. Sua madrasta Sarah notou isso. Ela dizia que Abraham lia todos os livros que encontrava e os repetia palavra por palavra. Ela via nele uma fome quase sagrada de compreender o mundo, de dar sentido a coisas que outros meninos nem chegavam a questionar. Mas a vida não era fácil para um garoto que lia em vez de brigar. Seu pai, Thomas, não entendia bem essa obsessão por livros. Para ele, valia o trabalho duro, não o pensamento. E embora Abraham fizesse suas tarefas,
rachando madeira, carregando água, cuidando dos animais. Sua mente frequentemente vagava para longe. Ele sonhava com terras distantes, heróis antigos, justiça, honra e liberdade. Os vizinhos achavam-no estranho. Era alto, desajeitado, muito forte, mas quieto e quase tímido. Quando falava, suas palavras tinham um peso maior que sua idade. Esse jovem esguio que citava poesia de cor também era capaz de vencer os homens mais fortes da região em lutas de queda de braço. Sob a voz calma e os modos polidos havia uma energia inquieta. O mundo queria que ele aceitasse o destino de camponês, mas os livros lhe ensinaram não só a pensar, como a sonhar. Ele escreveu certa vez: "As coisas que quero saber estão nos livros. Meu melhor amigo é quem me dá um livro que eu ainda não li." Foi à luz de velas, entre páginas gastas, que Abraham Lincoln começou a moldar a mente e o coração que um dia guiariam uma nação em sua mais escura tempestade. Enquanto seguimos com a narrativa, lembre-se, seu like e inscrição ajudam muito a manter esse projeto vivo. Agora que você deixou seu like, se inscreveu e ativou as notificações, podemos continuar. De New Salem à política. Quando Lincoln chegou aos seus 20 e poucos anos, já era incrivelmente alto, 1,93 metros. Usava roupas que raramente serviam bem, calças sempre curtas demais, mangas largas demais. Seu rosto era magro, marcado pelo tempo, e sua voz carregava um ritmo lento e pensativo. Parecia um homem esculpido nas mesmas árvores que um dia havia rachado. Em 1831, Lincoln chegou à pequena cidade fronteiriça de New Salem, Illinois. Não tinha dinheiro, nem formação formal, nem um plano claro. Mas tinha algo mais poderoso que um currículo. As pessoas gostavam dele quase de imediato. Conseguiu emprego como balconista de uma loja e, mesmo quando o movimento era fraco, Abe deixava uma impressão marcante. Era conhecido por ser honesto até demais. Se alguém pagasse alguns centavos a mais, ele andava quilômetros para devolver o tronco. Se pegava emprestado um livro ou ferramenta, sempre devolvia, às vezes em melhor estado do que quando receberá. Essa honestidade lhe rendeu um apelido: Honest Abe, Abe honesto. Mas não era apenas sua integridade que conquistava as pessoas. Era também seu humor. Contava histórias longas, divertidas, inesquecíveis. Histórias que faziam as pessoas esquecerem os problemas e prestarem ainda mais atenção nele. Lincoln tinha um dom para a linguagem e para o tempo certo das palavras, transformando até uma anedota simples em algo memorável. Não era polido, não era educado, mas em New Salem ele começou a construir algo fundamental: confiança. As pessoas passaram a procurá-lo por conselhos, por risadas e, aos poucos, por liderança. Em 1832, Lincoln se candidatou à legislatura estadual. Perdeu, mas não desistiu. 2 anos depois, tentou novamente e venceu. Nesse meio tempo, serviu brevemente na Guerra de Black Hawk, não como combatente, mas como capitão. Não chegou a ver batalha, mas foi eleito pelos próprios homens. Mais uma prova de que acreditavam nele. O tempo de Lincoln em New Salem foi curto, mas formativo. Ali, aquele menino silencioso que lia à luz da lareira se tornou um homem ouvido pelas pessoas. Já não contava apenas histórias, começava a escrever a sua própria. O advogado e Mary Todd. Após New Salem, Lincoln mirou mais alto: a advocacia. Não tinha diploma, sala de aula ou professor. Estudou sozinho, emprestando livros de direito e lendo-os até tarde da noite, assim como fazia na infância com poesias e escrituras. Em 1836, passou no exame da Ordem de Illinois e tornou-se advogado licenciado. Springfield, a capital do estado, tornou-se seu novo lar, uma cidade vibrante, cheia de política e ambição. Lá, Lincoln entrou em um escritório de advocacia e começou a assumir todo tipo de caso: disputas de terra, dívidas, agressões e até julgamentos de assassinato. Rapidamente ganhou a reputação de advogado hábil, justo e ético. Falava com simplicidade no tribunal, usava humor quando necessário e nunca humilhava os oponentes, mesmo quando os vencia.
Mas Springfield moldou não apenas sua carreira, como também seu coração. Foi lá que conheceu Mary Todd, uma mulher culta de uma família rica do Kentucky. Mary era diferente de tudo que Lincoln já havia conhecido. Inteligente, confiante e apaixonada por política, como ele. O namoro foi complicado. Alguns amigos diziam que Lincoln não tinha certeza se era bom o bastante para ela. Outros achavam que ele temia não poder lhe dar a vida que merecia. Ainda assim, em 4 de novembro de 1842, eles se casaram. A união foi intensa e conturbada. Mary tinha temperamento forte e crises emocionais. Lincoln, calmo mas frequentemente distante, lutava com sua melancolia. Amavam-se profundamente, mas viveram muitas temporadas difíceis juntos. Tiveram 4 filhos: Robert, Edward, William e Thomas. Mas a dor voltou a marcar a família. Edward morreu aos 4 anos. Willie, talvez o filho favorito de Lincoln, morreu de doença na Casa Branca aos 11. Apenas Robert viveria até a idade adulta. Por trás das vitórias nos tribunais e da ascensão pública, Lincoln carregava uma tristeza íntima. Passava longas horas sozinho, e os amigos descreviam sua melancolia como uma sombra que nunca o deixava. Ainda assim, seguiu em frente. Para ele, o direito não era apenas regras e argumentos, mas pessoas. Justiça, certo e errado. E, bem no fundo, já começava a imaginar um país mais justo que aquele que havia herdado. A volta à política e o caminho até a presidência. Em meados da década de 1850, os Estados Unidos estavam se rompendo sob o peso de suas próprias contradições. Chamava-se a Terra da Liberdade, mas milhões ainda viviam como escravos. O debate sobre a escravidão já não era apenas político, tornará-se uma crise de identidade nacional. Lincoln, que havia servido apenas um mandato no Congresso, foi atraído de volta para o centro da tempestade. No início, não falava com força. Dizia que a escravidão era moralmente errada, mas não se via como radical. O que acreditava com clareza era que a escravidão não poderia se expandir. Foi isso que o trouxe novamente à arena pública. Em 1854, o Congresso aprovou a Lei Kansas-Nebraska, permitindo que novos territórios decidissem sozinhos se aceitariam ou não a escravidão. Para Lincoln, não era apenas uma política ruim, mas uma traição aos ideais de fundação do país. Ele voltou a discursar, primeiro lentamente, depois com cada vez mais poder e convicção. Em 1858, ocorreu o ponto alto. Os debates Lincoln-Douglas. Stephen A. Douglas era um senador experiente, carismático e confiante. Lincoln, o desafiante, parecia simples em comparação. Mas nos 7 debates realizados ao ar livre em Illinois, Lincoln surpreendeu a todos. Não gritava e muito menos insultava. Sempre argumentava de forma calma, persistente e firme. Perguntava: pode uma nação permanecer metade escrava e metade livre? E acreditava que não. Embora tenha perdido a eleição para o Senado, suas palavras ecoaram além de Illinois. Jornais em todo o país publicaram seus argumentos. As pessoas começaram a falar sobre aquele advogado alto e estranho do meio-oeste que falava com honestidade e clareza moral. Em 1860, já era considerado para o cargo mais alto da nação. O Partido Republicano viu em Lincoln algo raro. Um homem que se opunha à escravidão sem ódio, que falava com firmeza mas sem crueldade. Ele não era o favorito, mas em um campo dividido, emergiu como candidato. Na noite fria de novembro de 1860, Abraham Lincoln foi eleito o 16º presidente dos Estados Unidos. O Sul não esperou ele assumir. Em poucas semanas, estados começaram a se separar da União. A ideia dos Estados Unidos estava desmoronando. Lincoln ainda nem tinha entrado na Casa Branca, mas já caminhava para a história. A Guerra Civil e a Proclamação da Emancipação. Quando Lincoln assumiu a presidência, em março de 1861, o país já estava à beira do colapso. 7 estados do Sul haviam se separado antes mesmo de ele colocar a mão sobre a Bíblia.
Outros logo seguiriam. Eles acreditavam que sua presidência ameaçava seu modo de vida, especialmente a escravidão. Lincoln não queria guerra, queria união. Mas em abril, quando forças confederadas dispararam contra o Forte Sumter, a escolha foi feita por ele. Ali então, a guerra civil havia começado. Lincoln nunca havia comandado um exército, nem estudado guerra. Mas agora o destino de uma nação repousava em seus ombros. Lia livros militares à noite, consultava generais de dia, tomava decisões difíceis, muitas vezes sozinho e cheio de dúvidas. A guerra foi brutal. Batalha após batalha, o número de mortos crescia. Jovens do norte e do sul marchavam para campos enlameados e nunca mais voltavam. Cidades foram queimadas. Famílias divididas. Irmãos contra irmãos. Não era mais apenas uma disputa política. Era uma tragédia humana. Lincoln enfrentava pressão de todos os lados. Jornais zombavam dele. Inimigos políticos o chamavam de tirano. Até membros de seu próprio gabinete duvidavam de sua liderança. Demitiu general após general, procurando alguém que tivesse a urgência da hora. E em casa, chorava. Em 1862, perdeu o filho Willie, vítima de febre tifoide, dentro da Casa Branca. Devastado, visitava seu túmulo à noite. Mesmo assim, seguiu em frente. E no meio do caos, tomou uma das decisões mais ousadas da história americana. Em 1º de janeiro de 1863, assinou a Proclamação da Emancipação. Declarava que todos os escravizados em territórios confederados estavam livres. Não acabou com a escravidão imediatamente, mas transformou a guerra. Deixou de ser apenas para salvar a União e passou a ser uma batalha moral para redefini-la. Lincoln disse: "Se a escravidão não é errada, nada é errado." E colocou todo o peso da presidência nessa crença. O discurso de Gettysburg. Lincoln sempre foi cuidadoso com as palavras. Em 1863, depois da sangrenta Batalha de Gettysburg, mais de 50.000 mortos, feridos ou desaparecidos, viajou até o local para dedicar um cemitério nacional. Não era o orador principal. Esse falou por mais de 2 horas. Depois, Lincoln se levantou, tirou um papel dobrado do bolso e falou por apenas 2 minutos. Foram 272 palavras que mudaram a história. Há 87 anos, iniciou Lincoln, recordando a fundação da nação. Lembrou que aquela guerra não era apenas para preservar a União, mas para provar que um governo do povo, pelo povo e para o povo não deveria perecer da terra. Naquele tempo, alguns não compreenderam. Muitos acharam curto demais. Mas com os anos, aquelas palavras seriam repetidas em escolas, gravadas em monumentos e decoradas por gerações. O discurso de Gettysburg não apenas explicou a guerra. Redefiniu o que significava ser americano. O fim da guerra e a tragédia. No início de 1865, o fim estava próximo. Depois de 4 anos sangrentos, os exércitos da União cercavam a Confederação. Cidades haviam caído, linhas de suprimento estavam em ruínas. A resistência sulista desmoronava. Lincoln, porém, não comemorava. Estava cansado, no corpo e na alma. A guerra o havia envelhecido. Seu rosto estava marcado, seus olhos pesados, seu cabelo quase todo grisalho. Mesmo assim, em seu segundo discurso de posse, em março de 1865, não falou com triunfo, mas com graça. Disse, sem ódio a ninguém, com caridade para todos. Pediu para o país curar suas feridas e cuidar dos que haviam sofrido em ambos os lados. Em 9 de abril de 1865, o general confederado Robert Lee se rendeu ao general Ulysses S. Grant em Appomattox. A guerra havia terminado. A União estava salva. A escravidão estava chegando ao fim. 5 dias depois, em 14 de abril de 1865, Lincoln foi ao Teatro Ford, em Washington. Lá, foi baleado na nuca pelo ator e simpatizante confederado John Wilkes Booth. Morreu na manhã seguinte, 15 de abril, com Mary ao seu lado e a nação em luto.
A morte de Lincoln não levou apenas um presidente. Levou o compasso moral da nação. Seu corpo foi levado em um trem fúnebre de Washington até Springfield, Illinois. Milhares se alinharam nos trilhos para prestar respeito. Lincoln foi enterrado no cemitério Oak Ridge, perto da cidade onde havia caminhado como jovem advogado. Um monumento se ergueria sobre sua sepultura. Mais tarde, seu rosto seria gravado no Monte Rushmore e nas cédulas de dólar. Mas atrás do mármore e dos mitos havia um homem real, que enfrentava a depressão, que conhecia a dor da perda, que nunca acreditou ser extraordinário. E ainda assim, mudou tudo. Ele não viveu para ver a reconstrução, nem o longo movimento dos direitos civis. Mas as sementes que plantou, em discursos, em leis, em clareza moral, continuaram a crescer. Lembrou a América do que ela deveria aspirar. Não perfeita, mas melhor. Não dividida, mas unida. Não guiada pelo ódio, mas pela compaixão, razão e coragem. Hoje lembramos de Lincoln como o grande emancipador, o salvador da União, o homem que liderou com força e gentileza. Mas talvez o que o torne realmente grande não seja apenas o que fez, mas quem foi. Um menino que lia à luz de vela. Um advogado que falava com honestidade. Um líder que nunca perdeu de vista a humanidade. Sua vida nos lembra que a grandeza não exige perfeição, apenas propósito, integridade e um coração que se recusa a se afastar do que é certo. E, desse modo, Abraham Lincoln ainda vive nos ideais que ajudou a moldar e na força silenciosa que deixou para trás. E assim chegamos ao fim desta história. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. Muito obrigado por acompanhar até aqui, e nos vemos no próximo vídeo.